Aquelas pessoas que vieram, os pioneiros, né, que vieram para construir a cidade, tinham lazer de formas diferenciadas e entre elas o futebol. Tem times históricos do amadorismo, o CERM é o que marcou mais, eram agremiações amadoras para o lazer daquelas pessoas que trabalhavam na missão de construir a cidade. A ideia do profissionalismo foi quando a cidade se incorporou. E aí cidades da região que disputavam o Campeonato Paranaense como Arapongas, como Rolândia, como Mandaguari, até Mandaguaçu, essas cidades já tinham futebol profissional, sem contar Londrina. E aí houve a necessidade, né, sentiu-se a necessidade da instalação do futebol profissional, e isso aconteceu em 1961. O time foi fundado em 1961 e disputou o primeiro campeonato em 1962. O futebol surgiu nos anos, no começo dos anos 60, né? Que o prefeito, que da época era o João Paulino, reuniu os empresários para formar um time. O primeiro jogo do Grêmio foi hoje onde é o Big, no campo da Telefônica. E aí você fez um time mediano, né? Ponte 102. Cheguei em Maringá em 62. Vim contratado já pelo senhor Arlindo Coutinho no Rio de Janeiro, diretamente já para jogar no Grêmio de Maringá. Estava começando ainda o Grêmio. E eu assinei o contrato e em 62 já fomos disputar o primeiro campeonato, que o Grêmio estava em formação ainda. Disputar um campeonato e ficamos em quinto lugar mais ou menos, né? O que a gente conseguiu, né, que foi com o pessoal que era forte na época, né? Quem ajudava o futebol era o pessoal que mexia com o café. E o prefeito, na época, o João Paulino, ele saía e conseguia arrecadar fundos. E naquela época não tinha outra coisa na cidade que não ser o futebol, né? E a história mais luzente do futebol profissional de Maringá está nos anos 60, em função das conquistas, porque no futebol, todos os esportes assim, mas no futebol principalmente, o que fica são os títulos, os troféus que se conquistam. E esse time que foi constituído em 61, que entrou em campo em 62, já foi campeão em 63 da primeira divisão. Na época não havia divisões, você se inscrevia para disputar já a divisão principal. E em 63 o time foi campeão, aquele time histórico de Maurício, de Edgar, não é? Que conquistou o título de 63 e de 64, não é? 2 títulos na sequência. E passou em 63, nós já teve a honra de ser campeão do Paraná. Foi uma honra em Curitiba contra o Ferroviário. Tive uma honra de ser campeão lá dentro de Curitiba. Mesmo sem jogar, o Grêmio tinha sido campeão. Campeão do Norte e campeão do Estado. E eu não tive oportunidade de jogar como campeão, não fui campeão jogando, mas me considero campeão por pertencer ao Grêmio naquele mesmo ano. E aí foi se formando um time que fez o Norte era forte e o Sul era fraco. O que fez o Sul forte foi o Norte. Porque nós tivemos 101 campeão, o Cornélio, 102 o Londrina, 103, 104 o Grêmio. O Grêmio foi bicampeão, que aí nós viemos de Jacarezinho, eu e o Rodelê viemos. Eu, o Rodelê e Edgar viemos contratados da Esportiva de Jacarezinho. E aí nós fomos bicampeão em 64, porque o Grêmio tinha sido campeão em 63. E em 65 nós fomos vice-campeão, perdemos o título para o Ferroviário, o Clube Atlético Ferroviário. E depois voltamos a disputar o título em 67, que em 67 nós disputamos com o Água Verde, aonde perdemos o título para o Água Verde. Não, nós sempre disputava aqui, a Série Norte aqui. Centro-Norte, Norte Novo, Norte Velho. E aí o campeão daqui automaticamente disputaria com o time lá de Curitiba, o campeão de lá. E 104 foi que formou aquele time, que é Maurício, Nilo, Edson Faria, Rodelei Pinduca, Haroldo Zuring
Walter Prado, Danúbio Edgar e Luiz Alberto. Um time forte que não tinha para ninguém. Quando o Grêmio saía para jogar aqui e ganhava, o pessoal perguntava qual é a próxima vítima. Porque onde ele ia, ele ganhava tudo. Você entendeu? Foi campeão do Norte, campeão do Sul e deitou e rolou. Entendeu? E vencemos o título paranaense aqui em casa por 2-0, com 7 pontos ganhos, onde foi a grande conquista da minha vida, porque eu nunca tinha ganho nada na bola, no seu título do Norte do Paraná. E foi aí que fui campeão do Paraná. O técnico do Santos, o Lula, e o Nestor se encontraram no hotel, no Bandeirantes Hotel. E o Lula propôs um jogo amistoso, um jogo amigo, um jogo de toma lá da cá, cerca Lourenço e tal. Mas como o Nestor sabia do potencial do nosso time, sabia que o nosso time era um time competitivo, forte, de qualidade, falou, não, Lula, vamos jogar para valer, é a consagração dele para o Brasil. Só que tem um detalhe, eu tenho 11 jogadores no banco, se fizer uma falta em um, eu tiro os 11 e vocês respondem para a torcida depois, porque que saiu Pelé e companhia. Eu vou pôr os 11 reserva. Foi aí que recebemos no vestiário a informação que era para nós trabalharmos sem fazer falta, cercando os caras. Falei, pô, dando no meio da cabeça deles, já ia levar um montão, pomba. Ainda vai cercar os caras? Aquelas feras, Pelé, Coutinho. Quem que não ouviu falar na tabelinha Pelé, Coutinho, Coutinho, Pelé? Era coisa que o mundo se deslumbrava de ver eles fazerem. Faziam com maior perfeição. Bom, resultado, no vestiário, o Nestor pediu para que o Zuring marcasse o Mengalvio aonde o Mengalvio fosse. E eu estranhei essa orientação. Acabou a preeleição dele, falei, vai marcar Mengalvio nada. Se você marcar o Mengalvio, o Pelé sai para jogar. Se eu acompanhar o Pelé, entra um no espaço que nós deixamos. Vai sobrecarregar, 2 contra 1. Se eu fico, ele recebemos ordem de não fazer a falta, porque ele está com uma luxação na clavícula. Então não pode fazer a falta nele, porque se ele toca, eu pego ele no caminho, já deixo o toco nele, né? E resultado, nós não fizemos a falta. O Zuring pegou o Mengalvio para mim, o Pelé para mim. Eu falei, deixa o Mengalvio lá não tem perigo, lá pode jogar quando quiser. O problema é aqui. Foi o que aconteceu. O jogo virou 2-1, o Peixinho fez um gol aqui, 1-0. O Coutinho fez outra por aqui, por dentro. O Peixinho fez de cabeça aqui dentro da pequena área, subindo com o Maurício e subindo com o Pinduca, um baixinho, um amigo desse tamanho. E caiu na cabeça dele, só escolheu, encobriu o Maurício e saiu o gol. Na última tabela, Pelé e Coutinho, uma tabela genial, fora do comum, descomunal a jogada, a inteligência do Coutinho que ele fez, foi uma coisa criada naquele momento, ou eles combinaram o intervalo do jogo antes do jogo para fazer aquilo, que eu nunca tinha visto e nunca mais eu vi fazer. Ele não fez a tabela, ele deixou a bola passar e sem olhar ele já tocou para o Pelé que já passou por mim. Então ficou essa Faria na marcação do Coutinho para trás, eu para trás que o Pelé passou e o Maurício saiu no Pelé aqui. Foi quando o Pelé deu um toque no Coutinho. E o Maurício chegou no abafo e não pegou ninguém, já estava com o Coutinho que deu um tapa na bola. E ela foi entrando aos poucos. E o Maurício tentando, deu até pena, coitadinho. E não, é lógico que não conseguiu alcançar a bola. E foi aí, virou 2-1. Insatisfeito com esse resultado de 2-1, o Nestor obrigou o Zuring a marcar o Mengalvio e disse, você está jogando pro Grêmio de Maringá ou pro Rodelê Futebol Clube? Eu mandei o senhor marcar o Mengalvio, vai marcar o Mengalvio. Mas não deu outra. O Pelé ia buscar e eu ia e travava um gol. E eu ficava, o Pelé tabelava e eu não podia pegar ele no caminho. Aí o bicho pegou, foi 9 no segundo tempo. A Rússia veio fazer uns amistosos no Brasil, que eles estavam se preparando para a Copa do Mundo de 66. Então nós fizemos um amistoso aqui, eles vieram disputaram cinco jogos no Brasil, onde eles venceram 3 e empataram 1 com o Flamengo e só perderam aqui em Maringá de 3-2, onde nós tivemos essa vitória aqui em Maringá. De todo o Paraná, de outros estados, vieram para ver a Rússia jogar, como vieram para ver o Santos, como vieram para ver o Corinthians, que lotava esse estádio aqui. E nós fizemos 3-2 nessa partida. Uma seleção que realmente provou a grandeza do futebol, do Grêmio de Maringá.
provou que o Grêmio de Maringá tinha um prestígio muito grande a nível nacional. Aí veio o título 109, que era uma taça chamada Brasil Centro-Sul, né? Que hoje significa a Série B do Campeonato Brasileiro, porque era dividido por região, né? A primeira fase foi norte, foi o Paraná, o norte aqui, foi os times de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E o Grêmio conseguiu ser campeão. Aí cruzou com o time de Minas, passou e foi na final contra o Sport Recife em 2 partidas. A preocupação nossa maior, depois do resultado da vitória aqui de Maringá, foi a questão da viagem para o Recife. Porque como é que ia deslocar o time de Maringá daqui para Recife, que era uma viagem muito longa, mas mesmo assim nós conseguimos, através da Federação Pernambucana, que nos enviaram as passagens de avião, onde nós conseguimos ir disputar o segundo jogo no Recife, onde fizemos 3-0 lá. Jogo por jogo, é claro que o jogo do Recife para a gente foi o mais emocionante, porque onde nós conseguimos o título de campeão do Robertinho, né? Então o título, a vitória lá para nós foi muito importante. E a sensação da vitória também foi muito maior do que a própria aqui de Maringá. Aquela vitória, a gente não esquece nunca, né? E ouvindo ali no rádio, era disputando o Campeonato Brasileiro. Naquela época, nós era o Campeonato Brasileiro de hoje. E nós ganhamos dentro de Pernambuco, lá dentro do Recife. E nós ficamos esperando 2 dias, 3 dias aqui no Recife, os caras viajando, né? Então, nós fomos esperar o time quando voltou, a torcida foi esperar ela lá em Marialva. Lá em Marialva, a carreata, o pessoal estava esperando, né? Era dia e noite, só falava daquele time do Grêmio e o pessoal viajando, onde é que ele estava, que lugar do Brasil que ele estava passando, e a gente acompanhando aquilo. Só a única vitória que eu me lembro, assim, que marca, né? Então, por esta razão, por este conjunto de conquista, embora tenha sido fugaz a existência do Grêmio Esportivo Maringá, que constituiu-se em 1961 e desapareceu em 1970, por esta razão eu acho que foi a síntese desse clube é o que há de mais importante no futebol profissional, na minha ótica. Nessas participações aí já foram uma participação já meia fraca, com o time praticamente já se acabando, né? Onde nós jogadores, a maior parte dos jogadores aqui de Maringá, se transferiu para a equipe do Cianorte, Café de Cianorte. Então nós fomos disputar o Campeonato Paranaense pelo Cianorte. Então já estava bem devagar, diretoria muito, praticamente já não existia diretoria, onde nós resolvemos terminar um campeonato paranaense pelo time do Cianorte. E com muitas dívidas, com dificuldade de manutenção de elenco, com trocas constantes de diretoria, até em função do histórico que o time tinha. Decolou de uma forma promissora, 63, 64, 65, com títulos, vice-títulos, com participação. E aí em 70 experimentou a decadência e não resistiu, acabou sucumbindo, desapareceu em 1970. Foi em 71. Aí já o pessoal que era forte, que era o Navarro Mansur, que era presidente, ele se afastou. Aí o prefeito na época, que acho que era o Adriano Valente, não ajudou o futebol. O que era o Grêmio de Maringá? O Grêmio de Maringá eram 11 jogadores em campo, com um grande número de torcedores prestigiando a cada partida que nós disputávamos, com 20 e 30 mil torcedores, não importava quem era o adversário. Resultado, a infraestrutura era isso, nós vencermos jogos para cada partida termos mais público e darmos a esse público, não só de Maringá e também da região, os melhores momentos que viveu o torcedor de Maringá em toda a sua história. Era quando se oferecia vitórias atrás de vitórias, um time imbatível, um time vencedor, um time da mais alta qualidade técnica, que foi o Grêmio que eu joguei.
um ex-diretor do Grêmio Esportivo de Maringá, o Pimenta, Antônio Messias Pimenta, começou a fazer um movimento com o radialista Antônio Paulo Pucco, que é morto, né? Começou a fazer um movimento para levantar. E aí, colocaram as bandeiras nos carros, inclusive eu coloquei também. Grêmio, só agora eu sei o quanto eu amo. E eu fui no primeiro jogo do MEC, sabe? Com aquela bandeira. Aí se formou o time, o MEC, que era outras cores, era azul e branco. Aí o Grêmio começou a jogar, começou a apanhar, começou a fazer feio. O Grêmio não, o Vale Azul. Começou a fazer feio, não ia bem. E o Rio e o MEC disputou 2 campeonatos, 7-2, 7-3, e não foi bem. Aí 7-7-4, o Futebol de Maringá não disputou nada. E aí foi que o Apucarana, o Anderson Virapoma, formou o Grêmio Esporte Maringá. Esperei, em 73, o MEC abandonou o campeonato, por falta de condições. Ninguém ajudava, não tinha. Viajava em 3, 4 carros os diretores, tinha dinheiro para ônibus, não tinha dinheiro para almoçar. Eu vi aquela decepção. Uma cidade dessa sem futebol é triste, né? Aí comecei o movimento de novo. Mas como o prefeito na época era o Silvio Barros, não quis ajudar o futebol, não deixou jogar aqui no estádio dele. Mandou os jogos em Marialva. Aí me deu um estado, falou, pô, o Estado do Brasil tem uma arquibancada do tamanho do Country. Vamos visitar o prefeito e pedir que ele nos ceda o estádio e ele faça uma arquibancada para mais de 2.000 lugares. Fizemos uma comissão e fomos falar com o Borsari, o modo Borsari Neto, né? Ele prontamente falou, eu vou atendo. Aquele time que foi fundado a partir de uma ideia do Eunio Silveira Poma, que a gente costuma chamar de Apucarana, conhece como Apucarana, fez uma junção lá com o time amador, o Operário, e aí estabeleceu-se o Grêmio de Esportes Maringá, que disputou o campeonato de 74, e o estádio Willie Davis, à época, estava passando por reforma, incapaz de acomodar jogos. Estes jogos foram disputados no estádio de Marialva, no estádio Brasil de Marialva, com o Grêmio disputando todo o campeonato de 1974 no estádio, fazendo uma participação razoável, mas que serviu para resgatar a empolgação do torcedor de Maringá e de toda a região para o futebol profissional. Aí chegou a hora do jogo, rapaz, para ir daqui a Marialva, vou falar para você, hein? Gastava 1 hora. Uma fila, parecia procissão. Aí eu falei, bom, pelo menos o povo aceitou, né? Lotou o campo. Naquele tempo o ingresso era baratinho. Deu 5.223 torcedores. Como no estádio, sabe? Lotou. Mas foi a coisa mais linda. Aquela alegria do povo e tal. Ele fez um time até bom, um time que disputou não muito bem, mas chegou a certa altura entre acho que os 6 ou os 8 primeiros do Paranaense. Este Grêmio de 1977 viria a ter uma existência de altos e baixos, de êxitos e percalços, mas com conquista de um título importante, que é o de 77, que está mais fresco na memória das pessoas que gostam de futebol. Bom, em 77 eu estava no estado de São Paulo, eu tinha saído do Palmeiras e eu fui para o Marília. E eu recebi um convite para vir, quando terminou o Campeonato Paulista, para vir aqui em Maringá, que o Grêmio de Maringá ia disputar uma repescagem. Não sabia nem o que era isso. E eu vim para cá, vim emprestado até o final do ano. Então essa repescagem era os clubes do interior. Então sairia um campeão do Norte e um campeão do Sul. Depois faria uma disputa entre os dois para ver quem iria jogar com os 3 da capital. Então veio algum outro jogador, veio Nivaldo. E aí a equipe foi indo, se entrosou. Essa equipe encaixou. E aí nós somos campeões aqui do Norte. Aí tinha que jogar contra o Rio Branco, que tinha sido campeão do Sul. Nós jogamos com o Rio Branco aqui, ganhamos, lá empatamos.
E aí tivemos o privilégio de disputar o quadrangular final com os 3 clubes da capital. E aí foi aí que esse Grêmio desabrochou. Esse Grêmio mostrou por que era Grêmio. Eu cresci com isso, né? Cresci com as pessoas comentando sobre esse título, cresci com as pessoas falando sobre o meu pai, sobre aquele meio de campo fantástico que tinha Didi, Nivaldo, Ferreirinha, com o Willie Davis com mais de 30 mil pessoas nos jogos. Então, esse título, ele mesmo eu não tendo visto e participado nada, mas ele, na minha vida familiar, ele é um dos mais importantes. Então, foi aí que o Grêmio teve a felicidade, nós ganhamos aqui do Curitiba, de 1-0. Grêmio Curitiba. Estádio Regional Willie Davis totalmente lotado. Renda de 1.134.000 cruzeiros. Renda recorde no futebol do Paraná. E fomos jogar em Curitiba por um empate. Apesar que o time do Curitiba era um timaço, né, na época. E não deixava de ser também o do Grêmio, né? Mas o time do Curitiba era um timaço. E fomos em Curitiba e nós fomos felizes. Curitiba fez 1-0. Aí depois saiu uma falta na lateral da área. Eu fui, bati, fizemos o gol. Falta, vai Itamar na bola, ajeita a bola no terreno, trocou de posição com o Marquinhos vai para a grande área, barreira do Curitiba compacta, pertinho do pico da grande área, tomando posição Itamar para a cobrança, ele conversa com o árbitro, são cravados 37 minutos pelo meu cronômetro. Tomando posição Itamar, conversando com o juiz determina a cobrança da grande área, a formação da barreira mais atrás, prepara-se Itamar, tem condição de cruzar, preparou-se Itamar, todo mundo na área, partiu Itamar para a bola, chutou direto, gol! E fomos campeões paranaenses. Olha, a festa foi enorme, né? A gente ficou boquiaberto. Eu particularmente tinha vindo de São Paulo, tinha sido campeão paulista com o Palmeiras em 76, cheguei aqui e fui campeão. Foi uma festa fenomenal, a cidade de Maringá parou, fomos recebidos como heróis, enfim. Mas era uma coisa muito boa, uma coisa gratificante, que nós, dentro do campo, a gente procurava jogar em prol daquele torcedor que vinha aqui embaixo, que apoiava, aquele que ficava atrás do gol, vamos apoiando a gente. Foi uma festa muito bonita. Nós não tinha outra coisa na cidade que não fosse o futebol. Então que girava, tudo que girava em torno do futebol, não tinha outra coisa para fazer. Então o cara vinha mesmo para o campo, o estádio, dia de jogo, você chegava, o campo estava sempre lotado, você entendeu? Então era uma coisa que era uma doença aquilo, né? Eu lembro do movimento, que era uma coisa linda, né? Porque eu, naquela época, conhecia todos os dirigentes, o Paulo, o Marco Pena, que era a época do João Paulino, né? Não, sempre o Grêmio era páreo, porque em 78 montou um super time aqui, né? Trouxe Cafuringa do Fluminense, Luiz Paulo do Flamengo, Dequinha do Flamengo, Roberto, goleiro do Vasco. Montou um time forte para ser bicampeão e não teve êxito, né? 79 também montou time forte, 80 foi um dos times muito fortes que conseguiu dar uma quebra de braço no Londrina, que o maior do estado de Londrina sempre tinha, Carlos Alberto Garcia, ele estava no Vasco, o Grêmio foi lá e comprou ele e trouxe para Maringá, só que aqui não rendeu mesmo que rendeu pelo Londrina. A década de 80 ainda, eu entendo como razoável, porque ele viria a participar, inclusive, de uma outra final, em 1981, contra o Londrina. Perder lá ia, mas para o Londrina, perdeu em casa e depois perdeu também no Estádio do Café em Londrina, o vice-campeonato. E naquele ano nós jogamos com o Londrina 6 vezes, nós ganhamos 4 antes da final e empatamos e perdemos uma. Então o favoritismo era nosso, mas o Londrina tinha um time muito forte também. O primeiro aqui, público lotado, né? No Bertema era 3-0 lá.
Foi um dia que não deu nada certo, puseram o Capão, não sei o que, ele colocou um lateral esquerdo marcar o Carlos Henrique. O Carlos Henrique era o grande ponta do Londrina no Palmeiras depois veio para cá também. Então a jogada é tudo em cima dele e foi rapidinho 3-0. Foi 2-0 no primeiro tempo e 1-0 no começo do segundo tempo. Aí o Grêmio aos 26 fez 3-1 e aos 29 fez 3-2, mas aí já não tinha aquela reação que tinha no começo do jogo. Né? E o segundo jogo em Londrina, o time foi bem, né? E no começo do jogo nós perdemos o grande jogador do time, que era o pão direito, o Paulo César, que foi o grande destaque da 81, né? Ele se machucou e estava 1-1, no finalzinho o Gabriel sentou por no banco do Londrina, então foi gol do título. Então acho que já foi decretado, perdeu em casa, para ganhar lá ia ser difícil. Sou o único atleta, vou dizer para vocês agora, que foi campeão aqui e lá. Aqui, Grêmio, lá Londrina. Numa final entre os dois. Eu sou o único até hoje que tem esse privilégio. Sempre teve rivalidade entre Londrina e Maringá, sempre foi rivalidade. Nos anos 60, já anos anteriores já começou. Maringá e Londrina no beisebol, no basquete, no vôlei, ninguém quer perder um para o outro. Então, independente se craque o café ou não, já era a rivalidade. Já. No final de 80, o Grêmio quis me vender. O Grêmio queria me vender. Aí arrumaram uma maracutaia que ia me vender para o Vila Nova de Goiás. Eu não aceitei para Goiás. Aí o Colorado veio e me comprou. Mas naquela época existia um percentual do valor do passe que era do atleta, né? Aquilo lá era do atleta, direito adquirido. E o Grêmio na hora quis me dar um chapéu. O Grêmio não quis me pagar. E o Grêmio me vendeu pro Colorado, tudo. Fui lá pro Colorado, cheguei lá, comecei a treinar, jogar, tudo e ninguém falava em pagar. Itamar ia perder. Então foi aonde eu peguei e falei, parei, não jogo. Aí eu fiquei um mês ausente do Colorado. O Colorado sabia que eu tinha direito. O que o Colorado fez? O Colorado devolveu o Itamar para o Grêmio. E aí veio Londrina e me comprou. Eu saí daqui de madrugada. Para que vocês tenham uma ideia, continuei, permaneci morando aqui. Me roubaram na minha casa 3 carros. Roubavam e que eu era traidor. Minhas filhas saíam, xingavam minhas filhas. E eu fui para Londrina. E eu fui para Londrina, a própria torcida de Maringá foi pega de surpresa, porque fora feita a negociação à noite, durante a noite toda, e no horário de almoço tinha um programa de esportes na televisão de Londrina, e me apresentaram como novo reforço do Tubarão. A torcida de Maringá ficou sem entender nada, né? Não, rapaz, essa rivalidade é muito interessante, porque nós vibrava quando nós ganhávamos do Londrina, né? É a maior vibração. E nós vibrava quando o Londrina pedia para os outros adversários também. Nós vibrava de todas as maneiras, né? E aquela rivalidade, o Clássico do Café era uma coisa fantástica, você entendeu? Você ia para Londrina, era aquela loucura, né? Se eles iam para Maringá também era aquela loucura, a cidade pegava fogo, Londrina era a mesma coisa. Então era uma coisa muito bonita. Não vamos dizer assim que a gente tem raiva deles, mas o sentimento não é muito bom não, porque a gente vai lá, a gente é mal recebido, eles se acham sempre os maiores, sempre se acham acima do futebol. Não tem um sentimento bom pelo futebol de Londrina, não. Para nós, na época que víamos no estádio e participamos daquela campanha de 77, então nós ficávamos na arquibancada, trazíamos bandeira, a gente era torcedor. E estar depois de alguns anos vestindo a camisa, estando dentro do estádio, jogando uma partida de futebol, defendendo as cores do município, para nós era uma coisa que não, é difícil de você explicar a emoção. Né? E uma das emoções muito fortes que eu tive no estádio Lee Davis aqui foi no Dia dos Pais contra o Londrina, que eu fiz o gol da vitória de 1-0 e meu pai na arquibancada, ainda ele estava vivo, e foi um presente que eu dei para ele que não saiu da minha memória até hoje, da alegria e a satisfação que ele teve em receber aquele presente. Você acha que os anos 70, 80 e 90 então foram mais fortes nessa rivalidade em termos... Seguramente foram mais fortes. A rivalidade era mais intensa. O Grêmio sempre foi um time forte. 82 disputou um brasileiro muito bem. 83 chegou no final do quadrangular do primeiro turno. Eu consegui chegar no profissional em 83. Em 83 ainda fazia muito mais treinamento do que participando das equipes, mas fazia parte do grupo. Já em 84 já participando do Campeonato Paranaense e um campeonato da CBF também que a gente disputou.
Então existia essa ligação muito forte das equipes de base com a equipe profissional. Aí em 84 foi um campeonato muito equilibrado e as equipes da capital sempre foram fortes, principalmente naquela época, né? Então nós conseguimos chegar em 4º lugar. Naquele campeonato, me lembro que nós jogávamos na Baixada contra o Atlético Paranaense, contra o Curitiba, e a classificação foi essa, as 3 principais equipes da capital e nós em 4º, que eu acho que foi na época uma classificação muito boa também. 84 marcou, 85 montou um time plantel muito forte, que veio o Alves do Atlético Mineiro, o Luiz Antônio Glória do Cruzeiro, veio o Carlos Henrique do Palmeiras, o Luiz Silva do Palmeiras, o Paulinho Quinto do Atlético Mineiro, montou um plantel forte, só que não conseguiu chegar isso na final. 86 uma coisa, manteve o plantel de 85, trouxe mais o Elinho, meia esquerda, o Marinho Ran, que veio da Portuguesa do Esporte, né? E já 87 ou 88 foi o ano que quase caiu para a segunda divisão. Mas quando eu cheguei aqui no Grêmio em 88, eu me lembro que o Grêmio estava numa situação ruim, estava com 5 pontos na tabela, estava sendo um sério candidato a cair para a segunda divisão. E a gente veio, pôde estar aí ajudando, foi contratado outros jogadores. E na época a gente conseguiu ainda tirar o Grêmio vai cair da segunda divisão. Isso foi um orgulho muito grande, porque ninguém acreditava mais no Grêmio, o Grêmio já estava quase caindo já. E a gente conseguiu isso, foi uma coisa inédita. Para mim e para muitos jogadores que estavam aqui, foi que nem fosse um título, porque ele estava numa situação ruim e a gente ainda conseguiu reverter. Aí no 89 montou um time muito forte, que o presidente era o Valdomiro Médico, o Ricardo Barra deu uma força com o prefeito, né? Aí trouxe um time muito forte, tinha o Wilson, o João Antônio, o Alfredo, Júlio César goleiro, o Roberto que jogou na Nacional Brasileira, que é do Sport Recife, Carlinhos Ponce jogou no Cruzeiro, no Pinheiro na época, né? Em 89, no começo, eu voltei pro Grêmio. Aí quando eu vim pro Grêmio já foi definitivo, o pessoal comprou meu passe aqui e a gente fez uma campanha brilhante. A gente tinha tudo para chegar numa final, não sei se ia ser campeão. A gente se recorda muito bem que nós pegamos o Atlético na semifinal. Um jogo aqui a gente ganhou de 1-0, um estádio lotado, um jogo muito bonito. E quando teve os 2 jogos lá na capital, todo mundo viu, todo mundo sabe que a gente foi prejudicado naquela época. Mas foi um time que marcou, foi um time que deixou uma história também, não foi campeão, mas deixou uma história, porque era um time muito forte. Levantei o MAC e fui campeão da segunda divisão, né? Levei o MAC para primeira vez na história, 2 times na primeira divisão em Maringá. Chegou a conviver com o Grêmio de Esportes de Maringá. As 2 agremiações, inclusive, disputaram 2 campeonatos, 1 campeonato e meio, na verdade, né? O MAC foi campeão da segunda divisão de 89 e ascendeu para a primeira divisão em 1990. E nesta edição de 1990, Maringá teve 2 representantes no futebol paranaense da primeira divisão. O MAC, o Maringá Atlético Clube, recém-fundado, que curiosamente também tinha como dirigente o Eunio Silveira Poma, o Caranda, que era o fundador do Grêmio de Esportes de Maringá. Em 90, tivemos o primeiro derby no estádio. Lotou o campo, foi a coisa mais linda. E eu tinha um time melhor que o Grêmio. Para até teve o derby histórico, em que o Grêmio de Maringá venceu por 1-0, uma partida muito disputada, muito equilibrada. Há quem diga até que detectou o Maringá Atlético Clube melhor naquela partida histórica, mas a vitória foi do Grêmio Maringá em 1990, com o gol de Marinho Ran, um jogador que passou aqui pelo futebol de Maringá. A morte sempre foi do Grêmio, a mineria do MAC, né? O MAC foi a criação do Apucarana, né? Porque o Apucarana para futebol sempre foi forte, inteligente, e ele fazia as coisas, mas não conseguia acontecer, né? Ele formou o MAC até que o MAC ia abandonar a competição. Ele conseguiu arrumar os empresários para ajudar ele, porque gostava dele porque era um cara esforçado, um cara do futebol, né? E um cara que ensina mesmo.
estava o dia a dia com futebol. Mas aí chegou uma certa hora que ele não aguentou mais, o MAC foi acabando. E o Grêmio pegou o mesmo rumo do MAC. Foi perdendo o crédito com os empresários, né? Até no 95, 96, acabar de vez, né? O Grêmio do Esporte Maringá. Diluído pelas dificuldades, pelas dívidas, pelas ações trabalhistas, pela ausência de patrocinadores, pela troca constante de dirigentes, por interferência de dirigentes com interesses pessoais, com convicções políticas até. Vocês vão encontrar uma relação entre pessoas que estiveram à frente deste Grêmio de Esporte Maringá nestes anos 90, pessoas ligadas à política, que através do nome conseguiram algum êxito, mas que não deram a contribuição necessária para a sobrevivência da agremiação. O Maringá começou pelos empresários e pelo Said, né? O Said chamou um vereador na época, o Oscar de Oliveira, aí o Oscar montou uma diretoria forte, montou um time para ser campeão dessa competição aqui, nós disputamos em 95, né? Que é a série B do Paranaense, fomos campeão. No ano seguinte já estava na primeira divisão, 96. E aí até o Said estar na ponta, 96, o time era forte. O Said saiu, entrou o Jair Janotto. Nós passamos um ano, 97, foi o ano mais lamentável que eu vi no futebol, que a gente teve que fazer cooperativa para fazer jogos. Então o que se arrecadava na bilheteria e com o patrocínio se rachava entre os jogadores. O Maringá Futebol Clube, que também foi uma experiência essa, com mais conotação política ainda, não é? Com mais participação de político, tanto que consta que o Maringá Futebol Clube surgiu a partir do gabinete do então prefeito Said Ferreira, né? Juntou seus pares, pessoas da confiança dele, e montou um time para tentar compensar as dificuldades que o agonizante Grêmio vinha enfrentando. O Maringá existiu de 95 a 98. Em 98 nós fizemos uma campanha muito ruim. Estamos vindo aos partidos, perdemos 18, batemos 2 e ganhamos 2. Caiu nós e o Londrina esse ano, 98. Frei Jairo, você dá apoio, eu faço uma junção. Eu junto todos esses clubes, vamos acabar com o Maringá Futebol Clube, vamos acabar com o JEP, que sou eu o presidente, vamos acabar com o Lobo, que é o Ronaldo Maia, vamos acabar com o Grêmio do Esporte Maringá, que é o tal do Valdomiro aí, que é um quebrado. Vamos fazer um clube só? Tem jeito? Eu falei, tem. Pode fazer que eu apoio. Você dá respaldo? Dou. Vou te dar o Otávio Salvadori, procurador jurídico do município, e o Walter Guernes, para acompanhar você, para você fazer todas as reuniões e estruturar isso aí. O Jairo viu que a cidade precisava de um time forte, né? Aí já era época de acho que a eleição foi em 2000, acho que foi em 98. Estava um ano e meio para outra eleição. Aí através do procurador do município, que era o já falecido Otávio Salvador, aí eles conseguiram mexer lá, foram na federação. Eles queriam voltar o Grêmio Esportivo Maringá. O Grêmio Esportivo Maringá estava com o Apucarana, então não quiseram mexer. Porque o Grêmio Esportivo Maringá foi o primeiro campeão da cidade. Que, o time 102, 103 até 71 era o Grêmio Esportivo Maringá. E que se formou em 75 foi o Grêmio do Esporte Maringá. Então, eu acho importante que se esclareça, porque as pessoas costumam confundir. Alguns confundem, outros provocam esta confusão. Alguns até têm interesse nesta confusão, mas a verdade é que esses grêmios são distintos, são agremiações totalmente diferentes. Aí, pelo nome de Grêmio, se manteve tricampeão, mas era um CGC diferente, entendeu? E aí eles não conseguiram fazer, e o Grêmio era inviável, tocar o Grêmio do Esporte Maringá é inviável. E o Grêmio Esportivo estava na mão do Apucarana. Então aí eles não quiseram, aí montaram esse Grêmio Maringá Gen. E aí disputou a Copa Paraná, foi vice-campeão, né? E só que no final também faltou dinheiro. O Grêmio Esportivo Maringá, que findou em 1971, o Grêmio de Esportes Maringá, que se estabeleceu em 74
que finou-se em 96, que foi campeão de 77, é outro. O Grêmio atual, que disputou os campeonatos últimos da primeira divisão, que caiu em 2004 para a segunda, depois caiu para a terceira, e que hoje está com a atividade, não se sabe exatamente, não é? Mas que não tem participação nem na divisão de acesso, se voltava a disputar a terceira divisão. Esta é uma outra agremiação, todos os Grêmios, mas este é um outro Grêmio. Este Grêmio foi fundado, o Grêmio atual, em 1998, veio para suprir uma necessidade do futebol profissional que estava sem representante, estava com o Grêmio de Esporte Maringá desaparecendo, e aí este Grêmio que à época me pareceu chamar-se Grêmio Maringá Sociedade Civil, alguma coisa assim, disputou o campeonato de 98, ganhou a Copa Paraná de 98, participou da Copa Sul Brasil, incorporou-se, resgatou inclusive a paixão do torcedor, teve sim e tem torcedores até hoje. E esse Grêmio também foi morrendo aos poucos. Porque em 99 disputou o campeonato da Série B, não ganhou nenhum jogo. Perdeu todos os jogos, porque perdeu acho que 7, 8, perdeu 6 jogos, 8 jogos na chave, empatou 2, não ganhou de ninguém. E aí foi que em 99 o pessoal resolveu, através do Moura, da Federação, do Moçambano, o pessoal aí resolveu disputar a Copa Paraná, que foi essa final aqui contra o Londrina, né? 99. E aí se formou um time muito forte, né? Trouxe Marcão, trouxe Rocha, Neizinho, trouxe Daniel Silva. Formou um time que foi campeão assim, do Londrina, que foi um quadrangular, né, que era Maringá, o Foz, o Cascavel e o Londrina. E a gente foi que chegou na frente para jogar pelo empate em casa contra o... Não, nós jogar pela vitória em casa contra o Londrina na final, e o Londrina jogou pelo empate. E nós ganhamos de 2-1, foi que o campeão foi disputar a Copa Brasil Sul, né? Que nós disputamos Brasil Sul, caindo na chave que nós, o Cruzeiro, o Curitiba e o Juventude. Aí foi que o Cruzeiro veio aquele timão com o Zéias, com o Kleber, com o Miller, com o Valdo, né, com o Zé Maria, que time do Cruzeiro. E aí no ano de 99 nós não conseguimos passar da Série B. Faltou dinheiro também. Então o pessoal foi 99 e 2000 foi 2 anos caóticos. Foi o ano que o Jairo perdeu, não ajudou nada no futebol, né? Pintei meu coração de preto e branco e fui ao campo pra ver o Grêmio jogar. O agito da galera é um encanto, é delirante ver a rede balançar. A camisa alvinegra é um manto, e quem a veste sabe bem o que é lutar. Salve Grêmio campeão, és a minha emoção, galo guerreiro, orgulho do Paraná. Lá, 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 galo guerreiro, orgulho do Paraná. E aí foi que em 2001 o PT assumiu, né? E o Zé Cláudio, que era torcedor fanático do Grêmio, montou um pessoal forte aí, né? E foi a Tônia que montou o time que tinha. Foi campeão invicto, né? Que é essa aqui, né? E como é que foi essa disputa de 2001? Você tava? Tava também, eu era supervisor, a faixa tá aqui, ó. 2001. E foi porque montou um time forte, né? O time já era a base de 99 da Copa Paraná, né? Tinha o Joel, que torcemos o Joel, que era um cara que batia falta como ninguém, né? Manteve aí trouxe o Jabá do União e o Brandão, né? Que era o Brandão, o centroavante, jogou em vários times do Brasil, tá jogando fora na Europa, né? E trouxe o Redinaldo, que era a grande revelação da época também do União. Aí veio esses 3 caras aí passou de vez, né? Então não tinha na foi bem invicto. Teve algumas participações na primeira divisão, com relativo êxito, mas a partir do momento... Eu me lembro até que ele tinha um apoio, uma coisa que as pessoas reclamam muito, a ausência do apoio público, e este Grêmio teve da administração PT à época, que era do prefeito José Cláudio. Ele deu
uma contribuição muito interessante para o time, mas admitiu, um pouco mais tarde, que não tinha como continuar a ajudá-lo. E aí, da forma que o time tinha sido constituído, ele poderia ser, era um objeto mercantil, era uma mercadoria, era um produto, e ele foi vendido. E depois que disputou o Paranaense em 2002, aí fez uma parceria com o Atlético, né, para disputar a Série C do Brasileiro. Mas o time foi mal também, cheguei um jogo só, e eu só vim a participar depois que me afastaram, por exemplo, político, me afastaram, só vim depois também. E aí foi que no final estava inchado as coisas, aí reuniram, que o Zé Cláudio estava doente também já, né? Aí reuniu os empresários lá e venderam pro Aurélio Almeida do time, né? Foi o início digamos assim, da trajetória do Aurélio Almeida aqui em Maringá, né? Onde ninguém ainda não o conhecia, não sabia do seu histórico no futebol, e acabei tendo a oportunidade de fazer parte daquela primeira equipe dele de 2003. O empresário Aurélio Almeida tentou dinamizar, mas não conseguiu. Comprou, me parece que o time disputou já sob seu comando o estadual de 2003, o 2002 na primeira divisão, teve uma participação razoável. Onde fizemos até um bom paranaense, conseguimos a classificação em 7º, né? E acabamos, naquela época era jogo de mata-mata, em jogo único na cidade do melhor colocado, né? No caso foi o Paranavaí, que acabou sendo vice-campeão paranaense. Acabamos jogando lá em Paranavaí num dia chuvoso, com muita lama lá, acabamos perdendo de 1-0 e depois acabei saindo. Em 2004 caiu para a segunda divisão e nunca mais voltou. Mas o Águia disputou 1, 2 anos também, mas não teve êxito nenhum. O Jair, um cara esforçado, empresário bem sucedido, mas não teve a mesma sorte dos caras teve, né? Acho que não chegou a disputar nunca a primeira divisão. Por mais que você monte uma equipe boa dentro do campo, faz o time... Eu aqui em 95, eu fui convidado a trabalhar aqui, montamos um time, fui campeão invicto da segunda divisão. Nossa, que beleza aquilo, contratamos mais 3, 4 jogadores, 96 disputamos, ficamos em 5º lugar do Paranaense, uma equipe boa, tudo. Depois morreu o time, morreu assim do nada, era o Maringá Futebol Clube, assim. Então, não existe essa estrutura que tem em outros locais, né? Então, esse é o mal de Maringá, porque vive-se, às vezes a gente fala, e para um bom entendedor meia palavra basta, existe só o time de mordida. Mordida o que é? Enquanto está jogando, vai atrás dos empresários para morder. Se esquece de fazer a estrutura, de fazer a base, porque essa é a sustentação para daqui 3, 4 anos. E Maringá se esquece. Teve mais time que formou aqui, teve o Grêmio do Apucarana, o Jepinho, teve o Noroeste, que era do Domingo da Vila, que era do Albino, tinha um tal de Vicente, montou um time de Maringá, também Maringá, Atlético Clube, nos anos 80 também não deu certo, então é time que você nem conta, não dá nem para falar, né? A gente acompanha o futebol de Maringá desde a época do Grêmio, né? O antigo Grêmio. Mas o amor mesmo vem da época do Galo Maringá. Eu acho que essa, eu diria até que foi, do ponto de vista administrativo, aqui obteve maior êxito, não é? Foi constituído, aí também, não um clube associativo, mas uma empresa, pode-se dizer particular, um clube com dono, com proprietário, um empresário bem intencionado à época, o Marcos Faleiro, que até tinha, de alguma forma, envolvimento com agremiações anteriores, mas liderou um grupo, estabeleceu um time, disputou uma segunda divisão e a conquistou a vaga na primeira divisão, isso em 2005, com os pés nas costas. Aí sim, aí já estava dentro do estádio, a gente acompanhava, né? Tinha muitas alegrias, também muitas tristezas. E a minha maior alegria foi na época do Galo Maringá,
na época que jogou contra o Curitiba, nós viemos de 4-2. E o gol que o Adriano fez de pênalti, uma jogada que saiu do meio de campo, ele driblou vários jogadores e foi indo. E aquele dia marcou muito na minha vida, porque naquele dia eu senti uma paixão muito grande pelo futebol de Maringá. Em 2006 também passou a ser uma equipe... E curioso, as acusações que pesaram sempre em clubes anteriores de inadimplência, de não pagar jogadores, de ficar com débito junto a fornecedores, de dar calote aqui, de dar calote acolá. Com este Galo Maringá isso nunca aconteceu. Ele, quando passou a conviver com dificuldades financeiras também, e aí você já deve ter detectado que essa questão da dificuldade financeira sempre afetou os clubes, não foi diferente com o Maringá Futebol Clube, com o Galo Maringá. Mas, à época, a diretoria teve a dignidade, eu acho, até estando na primeira divisão, né, com a vaga garantida, abdicar desta vaga, fechar as portas do clube, dispensar e pagar os jogadores, os dirigentes e funcionários e sair de cena de uma forma triste, é bem verdade, melancólica, porque frustrou os torcedores, mas acho que de uma forma digna. E aí, no meio desse caminho, teve a volta do Grêmio, né? O Aurélio volta aqui a Maringá. Queria que vocês dessem uma pitadinha dessa volta, que também foi de pouco sucesso. A volta, trazendo o Miller, né, para refazer o futebol, disputando a terceira divisão, não conseguindo vaga para a segunda. Se não conseguiu a vaga, não foi de sucesso, não é? Tentou-se um tipo diferenciado de gestão, aquele da promessa de profissionalizar o jogador. Aí essa confusão de novo, né? Houve um embate, as pessoas do Metropolitano queriam que ele fosse Grêmio Metropolitano e os dirigentes do Grêmio Maringá contestando isso. Foi realmente, perdeu-se muito tempo, gastou-se muita energia nessa questão de denominação que na verdade é uma tolice. Foi em 2010 que foi a fundação do Metropolitano Maringá, né, que na época era ainda Grêmio Metropolitano Maringá. Aí houve um convite para que eu pudesse voltar a treinar, voltar a um ritmo normal assim com o grupo do Metropolitano, e que eu acabei aceitando. O professor Ivar Sense me convidou para que eu pudesse acertar para jogar essa terceira divisão, né, que ele achava que seria importante para mim em poder voltar a jogar, e importante para o clube também, porque estava precisando de um jogador mais ou menos com as mesmas características. Até o Zebrão me ligou e dizendo que se em 2013 a gente não subisse o time, ele ia fechar as portas, né? Que ele não estava aguentando mais tocar o futebol sozinho, que o apoio estava muito pouco na cidade e que era a última cartada dele. E aí eu achei interessante, pelas pessoas que estavam sendo contratadas, achei interessante poder dar minha parcela de contribuição naquele momento. Sobe para a primeira divisão, vai disputar essa primeira divisão e decide o título da competição. Fomos campeões aí da segunda divisão com sobras, né? Fizemos uma segunda divisão realmente impecável e depois acabei já renovando logo para a primeira divisão. Eu poderia ter sido um dos únicos jogadores que poderia ter sido campeão da terceira, da segunda e da primeira no mesmo clube, né? E na semana da decisão contra o Londrina eu até deixei de lado um pouco isso, né? De pensar um pouco nisso, porque era muita coisa envolvida, né? Era um título depois de tantos anos na cidade, um título que eu poderia estar igualando o meu pai também por ter sido campeão em 77. Então era tanta coisa que eu procurei me concentrar realmente só na decisão, que por si só já era um peso muito grande. Vamos, Maringá! Hoje eu vim te apoiar para te ver campeão.
até difícil de lembrar, né? Porque Maringá estava pronto para ser campeão, mas infelizmente faz parte do futebol. Mas foi dolorido. Ah, é difícil, né? Até me emociona um pouco, porque eu nunca tinha visto, presenciado um estádio daquele jeito que estava, né, naquele domingo. Totalmente lotado, né, sem espaço para ninguém. E o pessoal nos apoiando, aquela loucura toda. A gente chegando no estádio, o torcedor nos recepcionando ali fora, a parte da torcida do Londrina lotada. É difícil, né, voltar agora, assim, passa um filme na cabeça, né, dos lances da final, dos pênaltis, né, que é muito desgastante para qualquer atleta. Saiu lágrima dos olhos, a hora que errou o último pênalti lá, doeu. Eu vi a torcida deles cantando no fundo lá, aquele azul, dói. Até hoje a gente lembra com muita dor. Mas faz parte do futebol. Ah, eu desabei ali no meio, né? Porque eu tinha muito certo na minha cabeça que a gente ia ser campeão. Por tudo que vinha acontecendo, né, nos jogos, eu estava muito confiante que a gente ia ser campeão. Então, naquele momento ali, quando o Cristiano errou o pênalti, foi um balde de água muito fria, né, na nossa cabeça, principalmente na minha ali. Acabei caindo ali no gramado e acabou passando um filme de todo o campeonato, né, de tudo que a gente tinha conquistado durante o campeonato e que não merecíamos ter perdido a final daquela forma, né. O povo aplaudiu, gostou da campanha. Faltou algo mais, faltou inteligência, faltou capacidade administrativa para eles ganharem o campeonato, né? Deixaram escapar em casa, a cobra morta. Nessa temporada de 2014, eu me surpreendi positivamente. Me lembro até que, enquanto jornalista esportivo, as pessoas, quando projetaram a possibilidade de do Maringá Futebol Clube ser finalista, havia as possibilidades com o Atlético, com o Coritiba ou com Londrina. Eu dizia, prefiro, sinceramente, que não seja com Londrina, porque acho que esta rivalidade pode explodir e pode ter consequências desagradáveis. Qual não foi a minha surpresa ao constatar que as equipes decidiram a competição sem um único incidente, não incidentes pontuais, corriqueiros, mas com gravidade maior nenhum. E o último jogo que teve nosso, você vê, não deu nada. Tanto é que foi aquele jogo que deu muita gente, não houve pancadaria, não houve briga de torcida. Você vê, nós tínhamos mais de 25 mil torcedores aqui no estádio. E não deu briga nenhuma. A única coisa, você se lembra, foi aquele que caiu o alambrado aqui no fundo, mas eles vibrando com o time deles. Na hora do gol, na hora do título, terminou o jogo, ele vibrou, mas não houve baderna, não houve nada não. Era a coisa mais alegre do mundo, que você se sentia motivado dessa torcida fanática que tem o Grêmio de Esporte Maringá. É só, tanto que hoje tem o Maringá Futebol Clube, eu tenho muitos amigos que falam para mim, Oliveira, eu não consigo torcer para o time não, que não seja o Grêmio. Mas eu mesmo, na minha boca, eu falo, mas se não tem outro time, vamos representar, está representando a cidade, não é? Não é que seja o Grêmio, está representando a cidade. Então é nossa, nós temos que representar. Por exemplo, eu sou carioca, não sou paranaense, mas me sinto o quê? Me sinto maringaense, me sinto paranaense. Olha, eu já joguei em vários times. Eu tive a oportunidade até de participar de jogos lá no Corinthians, quando eu tenho, que é não vou falar de torcida, porque o Corinthians é uma coisa absurda. Mas quando eu cheguei aqui em Maringá, até hoje, eu comento todo mundo, era 2, 3 mil pessoas só para ver nossos treinos. O Willie Davis, quando estava aqui, era lotado, quando era no Brinco da Vila também. O estádio sempre lotado, então eu acho que essa torcida merecia e merece até hoje que alguém venha resgatar esse Grêmio, que traga esse Grêmio de volta, porque eu tenho certeza que essa torcida está carente e quando aparecer um Grêmio forte, com as pessoas certas dirigindo, eu tenho certeza que todo esse torcedor vai voltar e vai apoiar o Grêmio. Mudou muito, né? Na época do Grêmio Maringá, acho que o povo era mais apaixonado.
Não que hoje não seja, mas antigamente eles demonstravam mais amor. Ele vinha para o estádio, ele vinha em camisa do Grêmio, ele vinha ao estádio, vinha com as cores preta e branca. Hoje não, hoje a gente vê muito, até pela falta de muitos anos que a gente teve sem futebol, e isso acho que afetou muito o amor do maringaense pelo futebol. Mas creio que agora, com o Maringá Futebol Clube forte, firme que nós estamos aí, vai voltar, vai resgatar de novo a paixão pelo futebol. Cara, a minha imagem é a do Willie Davis lotado, né? Do pessoal fazendo festa lá naquela descoberta. Coisas que eu fiz muito quando eu era adolescente, né? De vir pro estádio, de ficar picando papel desde do meio-dia até 3 horas da tarde, para depois vir aqui no meio da torcida jogar papel picado, da rapaziada xingando bandeirinha. Eu acho que essa é a imagem que eu tenho, né? Mesmo, né? Que eu sempre guardei, a imagem do estádio cheio, de uma torcida que ama o clube que tem na cidade. O Willie Davis é o templo, né? A história do futebol tá ali, dos anos 60, dos anos 70 ali é o templo. E já falar isso mudar, mas não pode mudar. No Willie Davis é uma história que tem que ficar. E é o nosso... não pode, acho que o estádio tem que ficar, mas tem que ser remodelado, né? Não é remodelado, tem que colocar a iluminação, que é uma vergonha, dar um trato no gramado, que diminuíram o gramado, mas a grama ficou a língua mesmo, não se arrumou nada, e ajeitar o estádio, né? Acho que o Willie Davis não pode ser, tem que ajudar ele, ajudar a reconstruir ele, né? Mas ele tem que ficar, é o tempo do nosso futebol, a nossa história está ali. O nosso estádio é lindo, né? Centralizado, fácil de localização. Ele tem aparentemente por ser antigo, mas ele tem uma arquitetura muito moderna, fácil de localizar. E toda vez que eu entro nesse estádio, o coração bate mais forte. É muito gostoso entrar nesse estádio, sentar naquelas cadeiras e ver o nosso glorioso Maringá jogando aquele campo verde. Na época aqui onde é as cobertas do estádio, na época do Adriano Valente, ele fez uma arquibancadazinha de madeira. E atrás da arquibancada era eucalipto, a carreira de eucalipto plantada, as árvores de eucalipto. E tinha um cidadão que ele chegou a ser Maringá, vereador aqui em Maringá, né? Agora me fugiu o nome dele, rapaz. Eu vinha pro campo sempre com ele. Dia de chuva, ele vinha com guarda-chuva. Sempre eu ficava com o guarda-chuva dele. Eu e ele debaixo do guarda-chuva ali. Que era uma coisa que... né? Hoje o estádio Willie Davis é o centro. Tanto é com pista de atletismo, que é uma das melhores do país hoje, né? Então hoje nós estamos orgulhosos de ter um centro esportivo. Que não é só o estádio, nós temos toda a Vila Olímpica, né? O ginásio de esporte Chico Neto, o Jabuti Pinheiro, né? Hoje nós temos orgulho de ter uma praça de esporte à altura do Paraná. Basicamente, a gente tem que entender que os tempos mudaram, o esporte por si só ele se profissionalizou, os altos custos que a gente tem visto, que é empregado pelas equipes de ponta, é um absurdo. Qualquer jogador hoje são cifras que transcendem a realidade do nosso município, que é um município também de porte médio, então se torna difícil. E a gente sabe da luta que o Zebrão está tendo com o Maringá atrás de patrocínio. Infelizmente hoje o Galo não existe, mas o Maringá está aí. Então eu creio muito e gostaria muito que o Maringá erguesse, o Maringá voltasse a ser o que foi antes. Estamos disputando a Série D hoje, quem sabe ano que vem a Série C, a Série B. Podemos sonhar sim, que nós temos uma cidade linda, uma cidade economicamente forte, então nós temos tudo para sonhar com o Maringá com futebol forte. Eu tenho uma expectativa otimista. Eu acho que Maringá se consolidou como uma praça onde o futebol profissional é viável. É preciso encontrar uma fórmula e não é fácil. E tem uma história de Maringá que ninguém... eu duvido de acontecer isso com alguma pessoa. Em 83, o Grêmio foi fazer um amistoso em Jandaia, a aniversário da cidade. E eu era torcedor do Grêmio. E eu era muito amigo do Eli. O Eli é o rapaz do Grêmio até hoje ainda. Eli Lima. Aí eu falei, Eli, será que não dá pra mim assistir o jogo lá? Ele falou, vou falar com o Paulo Leão, que é o técnico. Ô, seu Paulo, eu tinha nem torcedor do Grêmio, ele queria assistir o jogo no ônibus, deixa no ônibus. Ele falou, você vai, mas você senta perto do Eli, você vai ajudar ele ia pegar a roupa do time. Eu falei, pega, não tem problema não.
Aí chegou lá, o estádio lotado, né? Só que eu não sabia que tinha 5 jogadores do Grêmio vindo um carro atrás. E o carro dos caras quebrou. Tá. Aí Pauleão pra lá e pra cá, né? Tinha um jogador pra em campo. Aí o cara, ele falou, e o banco? Tilim. Eu? Não tinha jogado bola. Você vai no banco. Aí eu peguei meia, calção, camisa. Aí o Grêmio, um sonho já de viajar com o time. Já era 3 jogadores do Grêmio. Chega lá, você vestiu o uniforme do time. Entrar em campo, você vai saudar, tira foto com o time. Você sai na torcida, uma coisa de novela, de ficção isso aí.